Canal 6, Rede Tupi. Flávio. Programa Flávio Cavalcante para todo o Brasil. Como já foi dito aqui nesse programa, 70% dos brasileiros moram em casas alugadas. Como todo mundo sabe, o aluguel consome 40, 50 ou mais por cento do orçamento doméstico. Quem quiser colaborar com a maioria terá que reconhecer que o brasileiro é, antes de tudo, um inquilino. Dona Obtúlia Ferreira, há alguns anos a senhora foi candidata a quem? A deputada estadual. Deputada estadual. Hoje, no presente momento, a senhora é deputada aqui, candidata a quê? A despejo por... A senhora é candidata a ser despejada? A ser despejada. Por causa de quê? Por denúncia vazia. Denúncia vazia. Sim. A senhora que já fez concertos na casa com o seu dinheiro... Já, sim, senhor. Que nunca lhe foi devolvido. A senhora que tem um filho excepcional, deverá sair dentro de quantos dias? 8 dias venderam. Mandou dizer que era 8 dias. Se não sair até 8 de agosto, sim. O que é que pode acontecer, senhora? Pode me acontecer um despejo por ele, né, pela autoridade da denúncia vazia. Senhor Pedro Luiz Roxo Lima, presidente da Associação dos Inquilinos, que tipo de ajuda a sua organização pode dar a essa inquilina que eu acabo de entrevistar? Se a sentença de despejo já foi decretada pelo ministríssimo doutor juiz de direito, nada mais temos a fazer. Por gentileza, quer dar o microfone nela? Já foi, o juiz já deu a sentença? Mandaram um aviso, não é? A via de despejo somente. Foi escrita no dia, em dezembro ou em novembro, mas só veio às minhas mãos no dia 2 de fevereiro. Obrigado, senhora. Então... Obrigado, senhora. Um instantinho. Eu quero dizer que esse anúncio, denúncia vazia, despertou tal interesse no público telespectador que chegamos a bater o recorde de correspondência aqui na Tupi, 1000 e tantas cartas só tratando de denúncia vazia. Por isso o assunto volta e voltará outras vezes. Dr. Silvio Capanema, procurador jurídico da Associação dos Proprietários do Brasil. O proprietário de imóveis no Brasil é um comerciante frio ou tem algum espírito social? Se tem, em que se demonstra isso, hein? Bom, Flávio, o proprietário de imóveis não é nem um comerciante frio, nem um benfeitor da humanidade, um filantropo. O proprietário de imóveis é uma pessoa como outra qualquer, que usa as suas economias, muitas vezes fruto de uma vida inteira de trabalho, na aquisição ou construção de um imóvel para alugar, de cuja renda ele pretende viver para garantir a sua velhice ou complementar a sua aposentadoria. Eu reconheço, Flávio, que possa haver proprietários que não emprestem a seus imóveis a finalidade social que a Constituição, inclusive, preconiza. Mas generalizar por estes casos excepcionais toda uma classe, apresentando-a como nociva ou perniciosa, é profundamente injusto. Seria o mesmo, Flávio, se viéssemos para cá dizer que os inquilinos são relapsos porque alguns, e isso também é uma verdade, não pagam aluguéis. A finalidade social da classe dos proprietários, Flávio, pode ser aferida por 2 aspectos principais. O primeiro, porque os proprietários recolhem uma grande quantia de impostos diretos e indiretos decorrentes da propriedade, e são esses impostos que promovem o desenvolvimento do país. E, em segundo lugar, porque, mal ou bem, Flávio, eles permitem a solução, ou pelo menos minimizar o problema do déficit habitacional. Porque se formos esperar do Brasil... Doutor, presidente da Associação das Administrações, ou também existe arapucas? E se existem, o que é que a sua associação já fez para puni-las? Flávio, em todas as profissões há bons e maus profissionais. Em nosso ramo de negócio, evidentemente, é uma minoria muito pequena. Nós fundamos a ABAD, a Associação Brasileira de Administradora de Imóveis, a fim de sanear o mercado, porque há uns 4 ou 5 anos atrás, nós líamos nos jornais notícias de administradoras que se apropriavam do dinheiro de seus clientes e fugiam. E, naturalmente, essa propaganda perniciosa levava a uma imagem má para o nosso ramo de negócio.
Por isso, nós fundamos essa associação de classe, no sentido de que nós organizássemos conjuntamente umas certas normas éticas no nosso comércio, a fim de que o nosso ramo de negócio tivesse a confiabilidade pública que ele merece, porque realmente nós prestamos bons serviços à coletividade. Deputado Nina Ribeiro, o advogado José Ibagi, de Florianópolis, nos escreve acusando o senhor de ser muito parcial na defesa dos inquilinos. Afirma ainda que a denúncia vazia veio para o bem e paz dos que moram em casas alugadas e que sem ela não haveria tantas construções nesse país. Tem razão o doutor José Ibagi? Flávio, seria muito fácil perguntar a ele se ele não é muito parcial a favor dos proprietários. Mas eu acho que o problema habitacional no Brasil está inteiramente distorcido, precisa uma outra visão global e tudo parte de um erro fundamental, porque aqueles que mais precisam morar são aqueles que menos podem pagar. Se nós temos um acréscimo de brasileiros da ordem de 3 milhões de crianças que nascem todos os anos, nós vemos 4 ou 5 pessoas por casa, nós vemos que a capacidade desse plano habitacional está muito aquém. Há um déficit crescente de cerca de 350 mil casas todos os anos. E este senhor, este doutor, precisa saber que a maior parte dos brasileiros realmente precisa morar, não pode morar embaixo da ponte. De modo que a denúncia vazia continua sendo um descalabro e que nós vamos terminar com ela de qualquer maneira no Congresso. Agora, eu estive conversando com um dos maiores entendidos na questão, que é o eminente desembargador Luiz Antônio Andrade. E ele concebeu, juntos até, podemos visualizar uma ideia que me parece interessante e que ainda não foi aventada, porque a legislação do inquilinato, há 13 leis hoje vigentes neste país. E se acompanhamos a história, vemos que parece uma serpentina, ora sobe, ora desce, sob influências as mais escusas ou as mais estranhas, são estas forças ocultas. Então nós poderíamos fazer o seguinte: o indivíduo que mora na Vieira Soto, apartamentos de alto luxo, tá bom, vamos admitir o regime do Código Civil, é livre, tem todas as vantagens para o proprietário. Agora, locações populares, nós precisamos reconhecer um dado fundamental que esse doutor também não pode desconhecer, é o dado humanitário, o dado social, o dado da caridade daqueles que realmente precisam morar e têm o direito de morar. Deputada Sandra Cavalcante, o telespectador sergipano João Gomes da Silva nos escreve de Aracaju e protesta contra o critério de construção de casas populares na sua terra. Sendo o salário mínimo regional de 900 cruzeiros, os conjuntos e casas se destinam a uma renda familiar de 5 mil cruzeiros, 10 mil e assim por diante. Deputada, o problema é nacional e insolúvel? Não, o problema não é insolúvel, mas é nacional. E o pior de tudo é que o maior responsável pelos erros que estão sendo cometidos é sempre o governo, porque há muito tempo que nós estamos sem uma política de habitação. Começando pelos prefeitos que aumentam barbaramente impostos prediais que acabam em cima dos inquilinos. Passando pelos prefeitos que criam taxas de tudo quanto é tipo que acabam em cima dos inquilinos. E terminando com a metade dos despejos que correm nas varas do Rio de Janeiro, que são determinações das companhias estaduais ou das sociedades de crédito imobiliário para quem o BNH passou os conjuntos habitacionais populares. Então é o governo primeiro que dá o exemplo, despejando quem ele não deve despejar. Deputada Sandra Cavalcante, a senhora estreia na TV Tupi, sexta-feira, às 22h30, com Sandra Cavalcante agora, certo? Se Deus quiser, Flávio, você Sexta-feira. vai estar lá. Sexta-feira? Sexta-feira, às 10h30, um programa toda semana para conversar com o povo. Deputado Rubem Medina, antes de mais nada, deputado Rubem Medina, do MDB, eu lhe fiz nós tivemos uma conversa uma vez na televisão e parece que você não cumpriu o prometido, ou cumpriu? Qual foi a conversa? Foi sobre idade de... O projeto que nós lançamos no seu programa, em 1970, se não me engano, Exato. acabando com a discriminação de idade para o emprego. Nós cumprimos. Pelo menos parcialmente, esse problema está resolvido. E Por que parcialmente? Naquele ano, Sim. nós apresentamos o projeto acabando com essa discriminação de idade, que em todos os sentidos é odiosa, e graças a Deus, nos concursos públicos, no concurso do DASP, essa discriminação já está abolida.
precisamos aboli-la também na iniciativa privada. Infelizmente, isso ainda continua, ainda perdura, mas nós continuamos a luta e vamos tentar acabar com esse tipo de discriminação em todos os setores da vida nacional, porque somos contra qualquer tipo de discriminação, seja de raça, credo e principalmente de idade para o trabalho. Perfeito, deputado Rubem Medina. Vamos agora ao senhor Pedro Roxo. Pedro Roxo, o contrato de locação não é isento de taxas, selos e registros? Sim, então, por que a cobrança de tantas taxas para que o inquilino assine um contrato? Bem, isso é a exploração das arapucas rotuladas de administradoras de imóveis, não é? Bom, gostei. Doutor Francisco Machado, as administradoras cobram taxas do inquilino, mas elas já não recebem do proprietário já pelo seu trabalho? Nós só cobramos apenas uma única vez taxas do inquilino. Aliás, não é taxa, são os honorários de serviços prestados na consecução do seu contrato e no levantamento cadastral. Unicamente uma vez ao inquilino. O proprietário paga a sua comissão no recebimento dos aluguéis posteriores. Deputado Nino Ribeiro, além do aluguel, o inquilino paga taxas. Que taxas que são cobradas ilegalmente? Isso é um absurdo, é outro exagero, porque a lei fala em despesas normais de condomínio. No entanto, proprietários, onde não existe, às vezes, condomínio, porque é proprietário um único de um prédio inteiro, cobra imposto, cobra uma série de coisas, só falta cobrar o cabeleireiro da mulher e o veterinário do cachorro. Só falta isso. Deputada Sandra Cavalcante, uma senhora de Salvador, Bahia, sem dar o seu nome por medo de represália, fala para a senhora de 100 famílias que estão sendo despejadas na base da denúncia vazia, pela Companhia Progresso e União Fabril da Bahia. São moradores com 30 anos de casa, incapazes de pagar o aumento de 200 para 2.500 cruzeiros de aluguel. A queixosa, que é anônima por medo, manda perguntar à senhora o que é que a senhora acha disso, se há esperança para aquelas 100 famílias baianas. Olha, a esperança vai depender de quem tiver o controle dessa situação na mão, que no caso são as autoridades que dispõem de meios para financiar. Esperança, eu não posso dizer a ela que perca, mas solução existe também. É o financiamento do imóvel usado. Infelizmente, como nós estamos sem uma política de habitação no Brasil, eu volto sempre ao mesmo ponto, o imóvel usado no Brasil ninguém pode comprar. Então essa história de dar preferência para o inquilino na hora, por exemplo, em que o proprietário vai vender, ele avisa ao inquilino, olha, eu vou vender o imóvel em que você está morando e você tem a primeira preferência, parece até aquela toada. Comadre, a primeira preferência é minha. Só que quando chega na hora, ele não tem quem financie a ele, inquilino, a compra do imóvel usado. Então, enquanto a estiver fechada no Brasil, a minha baiana aí está sem solução. Obrigado. Obrigado. Eu quero convidar o público para a Sandra Cavalcante agora, sexta-feira, às 22h30, quando ela vai bater papo com vocês, num ambiente descontraído, e vai estrear sexta-feira, portanto, esse programa. E amanhã, não esqueçam, 7h30, o direito de nascer. E agora, o direito de nossos comerciais, por favor. Bem, amigos, muito obrigado pela atenção dispensada e até domingo que vem, quando voltaremos com o programa Flávio Cavalcante. Obrigado, amigos.